No coração da Amazônia boliviana, em uma área remota e de difícil acesso, exploradores encontraram algo que desafiava a lógica da ciência e da própria natureza. Uma floresta inteiramente fossilizada. Troncos de pedra, alguns com dezenas de metros de altura, raízes transformadas em quartzo cintilante e folhas que, endurecidas pelo tempo, pareciam lâminas afiadas. À primeira vista, era um cemitério pré-histórico, uma fotografia em pedra de uma era perdida há milhões de anos. Mas havia algo diferente naquela floresta. Algo que ainda pulsava. Os pesquisadores, equipados com instrumentos de alta precisão, perceberam que, ao encostar nos troncos, sentiam vibrações. Eram fracas, quase imperceptíveis, mas rítmicas. Como um batimento cardíaco lento e profundo. Como se aqueles fósseis, supostamente mortos, inertes, ainda guardassem um coração secreto. A anomalia era tão bizarra que inicialmente pensaram em erro dos equipamentos, mas a sensação se repetia em cada árvore de pedra que tocavam. Uma pulsação ancestral, vinda do centro da Terra. Com uma autorização especial, a equipe decidiu coletar uma amostra. Ao cortarem um pequeno fragmento de um dos troncos, descobriram algo que ninguém esperava. Algo que não deveria existir. Dentro da pedra sólida havia canais ocos, semelhantes a veias. E neles fluía um líquido escuro, viscoso e metálico, com um brilho avermelhado. Análises preliminares confirmaram a presença de ferro, cálcio e outros minerais, como seria de se esperar. Mas havia algo mais. Um componente desconhecido, orgânico, complexo. Era como se a floresta tivesse ossos, e dentro desses ossos de pedra ainda corresse sangue. Os cientistas, em seus relatórios, apelidaram o fenômeno de arbor sanguis, que em latim significa a árvore de sangue. Mas os povos indígenas que viviam nas fronteiras daquela região proibida tinham outro nome para ela, um nome sussurrado com respeito e temor. Eles a chamavam de Mãe que Dorme em Pedra, e alertaram os estrangeiros com olhares sérios e palavras firmes a não ferirem os troncos. Ela sente quando alguém a corta, disseram eles, e quando ela sente, o vento muda de direção. A equipe, cética, registrou o aviso como parte do folclore local, um erro que logo se mostraria fatal. Naquela mesma noite, após a coleta da amostra, a equipe de pesquisa acampou na área. As câmeras térmicas, instaladas para monitorar a temperatura ambiente, captaram uma anomalia chocante. Os troncos fossilizados, que deveriam estar frios como qualquer outra rocha, começaram a aumentar de temperatura lentamente. O calor parecia subir das raízes, vindo das profundezas da terra, aquecendo a pedra por dentro. E então, os sons começaram. Um murmúrio baixo, gutural, que parecia emanar de todos os lados ao mesmo tempo, vindo das próprias raízes fossilizadas. As gravações de áudio mostraram ondas de vibração de baixa frequência, estranhamente semelhantes às produzidas por cordas vocais. A floresta estava tentando falar. Ou talvez estivesse gemendo de dor. Na manhã seguinte, o acampamento foi encontrado em desordem. Havia marcas novas nas pedras, fissuras que não estavam lá antes, parecidas com cicatrizes recentes, e delas escorriam mais gotas daquele líquido metálico e escuro. Mas o mais assustador foi o desaparecimento de metade da equipe de pesquisa. Simplesmente sumiram, sem deixar rastros, como se tivessem sido engolidos pela noite. Apenas suas câmeras e equipamentos foram encontrados, abandonados e ainda funcionando. E nas gravações estava o som aterrorizante de folhas se movendo, arrastando-se pelo chão, mesmo sem um pingo de vento. As imagens recuperadas dos dispositivos mostravam algo que desafiava a razão e a sanidade. Nos últimos minutos gravados, era possível ver, com a ajuda da visão noturna, os troncos de pedra se contorcendo levemente, num movimento quase imperceptível,
As raízes fossilizadas pareciam deslizar pelo chão úmido, como tentáculos lentos e pesados. E por um breve instante, uma sombra gigantesca, com a forma de uma árvore colossal, ergueu-se sobre a névoa densa, projetando-se contra a luz da lua. Depois disso, um corte abrupto. E silêncio total. Dias depois, a área foi declarada zona de exclusão permanente pelo governo boliviano, sob o pretexto de risco geológico instável. Mas a história não terminou aí. Imagens de satélites térmicos, obtidas por agências independentes, ainda mostram que, sob a superfície daquela floresta fossilizada, existe uma fonte de calor. Um calor que não é constante. Um calor que pulsa, em intervalos exatos, rítmicos, como um coração adormecido. Talvez a vida na Terra nunca tenha sido apenas o que vemos na superfície. Talvez o próprio planeta esteja vivo de uma forma que não compreendemos. E cada montanha, cada deserto, cada floresta petrificada seja apenas parte de um corpo muito, muito maior. Um corpo que respira, sangra, sente e, em seu silêncio de milhões de anos, nos observa.